vivo o Rico e Lázaro. O Rico e Lázaro, você entendeu tudo errado. Eu vou te mostrar uma forma diferente de ver o Rico e Lázaro. Isso vai te ajudar a entender essa história toda, essa parábola que muita gente acha diferente, porque a parábola é sempre alguma coisa fictícia, nunca tem o nome de ninguém. E nessa parábola tem o nome de Lázaro. Então é um rico qualquer e uma pessoa específica, Lázaro. Então eu vou mostrar como é que a gente pode olhar para essa parábola para entender tudo. Eu fiz um roteiro aqui até em papel, porque eu resolvi gravar isso nesse tempo que eu tenho aqui. Vou dirigir mais ou menos 1 hora, então dá tempo de gravar tranquilo. Primeira coisa que a gente precisa entender para entender direitinho essa parábola e toda a questão de parábola. Deixa eu só tirar essa mensagem daqui. Bom, tá indo, né? Tá indo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai ver uma parábola é que Jesus era um rabino. Jesus era um rabi, um mestre, e isso era uma posição de sabedoria. Jesus falava como um sábio. Tanto é que quando Jesus terminava de explicar, ficava todo mundo assim, meu Deus, né? A palavra diz maravilhado, e o pessoal ficava besta, falava, caramba, esse cara manja dos paranauê, esse cara manja das coisas, né? Então ficava todo mundo muito maravilhado com Jesus, porque ele era um rabi de altíssimo nível. E o mestre, o rabino, ele ensina usando algumas estratégias, algumas táticas, uma didática específica das parábolas, que é usar uma parábola explicando uma coisa e continuar explicando. Então uma das parábolas que é mais claro e explícito isso é a parábola do filho pródigo. Antes da parábola do filho pródigo, a gente tem a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. E essas duas parábolas explicam a parábola do filho pródigo, que na verdade nem podia se chamar parábola do filho pródigo, porque o assunto não é o filho pródigo, mas a gente vai falar rapidinho aqui só para você entender isso. Então, primeira coisa, a dracma perdida. A dracma é uma moeda, ela não sabe que ela está perdida, ela não tem consciência que ela está perdida. Se ela está numa gaveta, se ela está no armário, se ela está embaixo da cama perdida ou não, ela não tem essa consciência. A ovelha é um animal de bando. Esse animal sabe perfeitamente quando ele se perdeu do bando, porque não é um animal que por natureza anda sozinha. Então a dracma não tem consciência, a ovelha tem consciência que está perdida. E aí na parábola que se chama do filho pródigo, poderia ser a parábola do pai amoroso dos dois filhos perdidos, né? Essa parábola, ela é explicada com as duas outras. O filho que está em casa é a dracma, se perdeu em casa, não sabe que está perdido. E o filho que sai é a ovelha perdida, se perdeu fora, sabe que está perdido. Um tem consciência, o outro não tem consciência do que é que eles estão perdidos. Por isso que eu falo que o nome podia ser outro. Eles estão perdidos porque eles não se relacionaram com o pai da forma correta. Eles não tiveram essa coisa da paternidade bem resolvida com Deus. Então a reclamação do filho que está dentro é: eu te servi, ou seja, eu não sou teu filho, sou teu servo, né? E aí o pai amoroso fala: não, mas você é meu filho, né? E o outro filho já tem a consciência de filho, ele se arrepende, confessa e volta, né? Então é uma forma de ensinar. E Jesus ensina com parábolas usando essas três coisas. Nesse caso, em outras parábolas ele ensina através de duas coisas, como é o caso dessa parábola aqui. Antes da parábola do rico e Lázaro, tem a parábola do administrador desonesto. E para resumir bem, o administrador desonesto é basicamente um cara que administra mal, que é desonesto administrando. E aí o senhor, o dono, o chefe, chega e demite o cara, dá o aviso prévio pro cara, fala: você não é mais o administrador, agora você só vai me explicar o que você fez. E durante esse tempo, esses 30 dias de aviso prévio, você vai me explicar o que você fez, e depois você tá desligado, você dançou, você já era. Nesses 30 dias, o cara vai e faz mais um monte de cambalacho, faz mais um monte de acordo. E aí Jesus elogia esse cara, não faz sentido nenhum, né? Jesus elogiar esse cara, primeiro porque ele errou pra caramba a ponto de ser demitido, administrou mal, foi desonesto. Segundo, que ele aumenta o prejuízo quando ele fica sabendo que foi demitido.
que não é mais o responsável, ele aumenta o prejuízo, ele começa a negociar com as pessoas que deviam para o seu chefe e começa a diminuir a dívida dessas pessoas. E a parábola diz que ele faz isso para encontrar lugar para ele depois que ele for demitido. Então por que Jesus está elogiando esse cara? Jesus está elogiando esse cara porque ele é a figura de um pecador, a figura de um ímpio, de alguém que não conhece ao Senhor, que quando ele descobre o reino dos céus, ele busca aliviar a dívida, perdoar o pecado do seu irmão através de compartilhar o evangelho, para encontrar lugar para si, né? Então Jesus está elogiando o fato desse cara descobrir que foi demitido, né? Descobrir a salvação e usar esses recursos que não são nem seus, que são do seu Senhor, para aliviar a dívida dos outros, para perdoar a dívida dos outros. Então Jesus está elogiando essa atitude, dizendo que essa atitude que os ímpios têm devia estar sendo aplicada no reino de Deus. Ou seja, a gente devia estar usando os recursos do reino, usando o Espírito Santo, a oração, o jejum, usando tudo isso, todas essas riquezas do reino de Deus, para perdoar as dívidas das pessoas, para levar perdão para as pessoas, para levar Cristo para as pessoas, para que elas tenham as suas dívidas perdoadas. E com isso a gente encontra lugar para nós e para essas pessoas no reino de Deus. Então, antes de entrar em Lázaro, Jesus explica isso, né? Jesus dá ênfase a essa atitude. E aí Jesus entra na parábola de rico e Lázaro. Agora, especificamente falando de rico e Lázaro. O rico é um sacerdote, ele não é um empresário, não é um homem de posses. Fala de linho, de púrpura. Linho e púrpura eram coisas vestidas por esses sacerdotes daquela época. O Rodrigo Silva, arqueologista, ele fala que nas escavações se percebe sempre, né, uma constante de que os sacerdotes, o alto clero, estava sempre entre os mais ricos daqueles povoados que estão sendo escavados. Então, tanto a arqueologia quanto o significado das roupas e dos tecidos mostram que esse rico, ele era um sacerdote. E Lázaro, aí entra a questão crucial de entender se é uma parábola que fala como as outras, né? Um rico e uma pessoa, um não sei o que e um não sei o que lá, ou fala especificamente uma pessoa específica. Lázaro é um nome comum da época, tanto que o Lázaro que é ressurreto se chama Lázaro, e Lázaro tem um significado. Lázaro tem, na verdade, dois significados. O primeiro significado é Deus ajudou, e o segundo significado é leproso, aquele que tem lepra. Então o rico está falando do sacerdote e o Lázaro está falando do mendigo, né? E isso é uma figura espiritual, da mesma forma como a gente tem lá a história de Jesus ressuscitando Lázaro. Jesus se programa para chegar atrasado depois que Lázaro morreu. Jesus faz tudo de caso pensadinho, né? Jesus sabe quanto tempo ele vai ter de caminhada. Jesus tem 2 dias de caminhada para chegar até onde Lázaro está, da onde Jesus estava. Jesus espera 2 dias e sabe que leva 2 dias, então Jesus calcula 4 dias e chega no 4º dia. Então Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Jesus no caminho já disse que Lázaro vai morrer, e quando chega lá Jesus chora, né? Por que Jesus chorou? A primeira questão, Jesus chorou porque mesmo que Jesus saiba qual é o sofrimento, qual é a dor, mesmo que Jesus conheça tudo, e Jesus nunca é indiferente. Jesus passou todas as dores que todas as pessoas passam. Jesus teve pai e mãe, Jesus foi traído, teve amigos, teve um ministério, teve gente perseguindo, Jesus foi vendido, né? Então Jesus conhece as dores humanas, mas ainda assim ele não é indiferente. Então a primeira mensagem é essa. A segunda mensagem é: Lázaro morava em Betânia. Betânia significa casa da aflição, e Lázaro significa leproso que Deus ajudou. Então a questão é profética. Jesus está chorando porque o amigo que ele tanto amava, que é um leproso a quem Deus ajudou, morreu, né? Então Jesus está chorando a condição de pecado, a condição espiritual de lepra, de afastamento de Deus. Jesus está profetizando a sua própria morte na vida do seu amigo Lázaro. Então
Lázaro também é profético nessa parte, e Lázaro, nessa parábola de rico e Lázaro, também é profético, não é específico de um homem específico, tanto que ele é um homem solto, né? Ele é um nome solto, e é um nome comum que tem esse significado profético, então não é uma pessoa específica. O rico, aqui entra a parte pesadona. O rico é o mau administrador, que foi pior do que o mau administrador. Como assim, Rodrigo? Pera, o mau administrador, ele é elogiado, e Jesus fala assim: os ímpios estão fazendo melhor que os caras que são filhos de Deus, que os caras que conhecem a palavra. Jesus está dizendo assim: olha, esse cara que eu contei, que é um doido, que não presta para ser administrador, que administrou mal, aumentou o prejuízo, ele fez melhor do que esse sacerdote. Esse cara era sacerdote. Lázaro foi deixado de propósito na porta da casa dele, porque ele era duas coisas: sacerdote, e segundo, muito rico, porque Lázaro desejava comer das sobras dele. Então, se as sobras desse cara eram suficientes para satisfazer Lázaro, para a alimentação de Lázaro, significa que esse cara era muito rico. E esse cara muito rico, esse sacerdote muito rico, não usou do seu sacerdócio e nem da sua riqueza para favorecer Lázaro. Esse cara não diminuiu a dor de Lázaro. Eles assumiam que a lepra, especialmente a lepra, era sinal de pecado. Então, um cara é sacerdote, vê um cara miseravelmente vivendo à sua porta em pecado, numa condição miserável, e não faz nada para ajudar esse cara. As riquezas que estão sendo citadas aqui são as riquezas do reino de Deus. Não tem uma parábola onde Jesus fala: o reino de Deus é como um cara que estava cavando, achou um tesouro, porque era comum naquela época enterrar valores, porque não tinha banco e tinha muito roubo. Então as pessoas enterravam um tesouro, todo mundo sabia do que Jesus estava falando. Jesus estava falando disso, desse costume de, na época, se enterrar valores. E Jesus está contando que o reino dos céus é como um cara que vai, tá carpindo um campo, encontra um tesouro absurdo, ele vende tudo que ele tem e ele compra o campo por causa desse tesouro, dessas riquezas. Jesus está dizendo: esse sacerdote não gastou as riquezas do reino de Deus que ele tem, que foram depositadas na vida dele, a palavra, o entendimento do Cristo, do perdão, de quem é Deus. Ele não usou nada para diminuir a pena, para diminuir a dívida, para causar alívio, para causar qualquer impacto na vida desse Lázaro miserável. Então, esse rico esse rico é uma grande crítica que Jesus está fazendo aos sacerdotes da época. Os fariseus sabem que Jesus estava falando disso. A gente tem que ouvir essas coisas todas para começar a entender que Jesus estava falando com eles, mas eles sabem que Jesus estava falando com eles. Eles estão aqui no meio desse bolo de gente que está ouvindo. Então, o rico é esse sacerdote, como eu, como você, que se não dividir as riquezas do reino de Deus, se não buscar pessoas para perdão de pecados, se não conduzir as pessoas a Cristo, não vai encontrar lugar para si no reino de Deus, nem para essas pessoas. Então Jesus está dizendo: você tem que usar todas as riquezas do reino de Deus para dar lugar a essas pessoas e a você no reino de Deus, para levar a palavra para essas pessoas, para que elas tenham as suas dívidas perdoadas. Sendo que você vai usar recurso que nem é seu, você vai usar recurso que é recurso do reino de Deus. Então essa é a mensagem, é sobre isso que Jesus está falando. E no final vem a parte de que pronto, é isso mesmo, não esqueci nada, eu olhei o roteiro, tá tudo certo. E no final vem a parte que esse cara, que tinha certeza absoluta que era abençoado, que estava salvo, que andava com Deus, ele tinha certeza absoluta. Jesus fala que eles confiavam na riqueza e na justiça própria, né? Que eles estavam absolutamente errados. Esse cara descobre que ele está errado quando ele chega no Hades, no inferno, né? Ele chega lá e aí começa uma dinâmica. Vou deixar só o spoiler aqui, só o easter egg, que é um detalhezinho que quando o rico fala: molha aí a ponta do dedo e põe aqui na minha língua. O que Abraão fala para ele? Abraão fala: tem um abismo
entre nós, de modo que quem tá aqui quer ir para aí, não consegue. Quem tá aí quer vir para cá, não consegue. Você está dizendo, tem gente que gostaria de sair daqui para ir tentar tirar vocês daí, cara, porque o lugar que vocês estão é terrível, terrível. Então tem gente que toparia tentar passar daqui do céu pro inferno para tentar tirar alguém amado que tá aí em sofrimento. E olha só como é assertiva a interpretação de que era realmente um sacerdote, porque ele chega e fala: Pai Abraão. Pai Abraão não é uma expressão, tô chegando no pedágio. Pai Abraão não era uma expressão que poderia ser usada por alguém que não conhece do que está falando. Pai Abraão é uma expressão de um judeu. Então é disso que está falando. E aí tem a dinâmica de que o cara morre e vai imediatamente para essa divisão entre lugares, um lugar ou outro. Deixa eu pegar o pedágio. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Obrigado, moça. Então, aí chega nessa parte onde a dinâmica de quem morre vai imediatamente para o seu lugar de destino eterno, ou vai para o que a Bíblia está chamando nessa passagem de seio de Abraão, ou vai para o Hades. Agora, a interpretação que o pessoal faz bastante é que não é uma parábola comum, porque usa um nome específico, justamente para chegar nessa interpretação de que é imediata, o destino eterno é imediato para quem morre. Eu também acredito que o destino eterno é imediato para quem morre, mas não especificamente porque cita o nome de Lázaro, porque o nome de Lázaro é um nome profético, tem um significado profético não só aí, como também na ressurreição de Lázaro, tá? Então é isso daí. É muito importante a gente entender as parábolas, porque olha só o que o próprio Jesus fala das parábolas. Chegam para ele e falam: Jesus, por que você fala assim em parábolas, mano, que não dá para entender? Ele fala: gente, eu falo assim porque para vocês, eu explico também, porque para vocês foi dado o reino dos céus. O conhecimento do reino dos céus está sendo dado para vocês, mas esses caras aí, eles ouvem de má vontade, eles não estão afim. Então, como eles ouvem de má vontade, eles não querem, eles rejeitaram o reino de Deus. Então, para eles é falado em parábolas para que eles não entendam mesmo, né? Eles ouvindo não entendem, não consigam fazer nada com o que está sendo dito aqui. E então eles endureceram o coração, e Jesus é as duas coisas, né? Não foi só eles endureceram o coração, nem só Jesus falar de forma de certa forma enigmática, né? São as duas coisas. Eles endureceram o coração e Jesus resolveu ensinar através de parábolas por causa disso. Mas Jesus também fala o seguinte: porque se eles quisessem ouvir, se eles abrissem o coração, eu os curaria. Então é lindo, né? Então é muito importante entender as parábolas. Eu vou voltar a gravar os vídeos a respeito de João. Eu parei um pouquinho porque eu estudei mais João, eu fui e voltei, estou há meses estudando João, porque é maravilhoso. E eu estou estudando agora as parábolas, porque quando eu descobri esse negócio de dracma, ovelha e filho perdido, eu fui estudar todas as parábolas, porque, o que é essa passagem que Jesus está explicando? Por que ele fala parábolas, diz a respeito? Por que ele fala em parábolas que os judeus não estão entendendo, ali os fariseus? Ele fala, porque a eles não foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ele está dizendo assim, a picanha, a parte nobre do esquema não foi dado para eles, que eles não querem. Então, eu olhei e falei, cara, se aqui tá a picanha, então eu quero parar tudo, eu quero estudar só isso aqui. Então eu tô fazendo um estudo de parábola por parábola e essas conexões de uma parábola para outra, porque Jesus não ensina de forma desorganizada. Como um mestre perfeito, ele ensina de forma sequencial, ele vai falando as coisas numa sequência, e para mostrar o seu completo domínio sobre todas as coisas,
ele usa como matéria-prima uma boa parte do tempo. Ele usa os comentários e as intervenções e as atrapalhações dos próprios fariseus como matéria-prima, como gancho para entrar em cada assunto. Então eu estou preparando esse material muito bacana que eu vou postar aqui, os vídeos para vocês a respeito de parábolas, de tudo que Jesus disse a respeito do reino dos céus através de parábola. E eu tô pasmo. Sabe quando você toma aquele choque e fala, meu Deus, agora eu acho que eu entendi, agora eu acho que me converti? Eu tô num baque desses. Tamanho é o impacto de você entender tudo que Jesus está dizendo através dessas parábolas. Só esses dois exemplos já dá, né? Dracma, ovelha, filho e o administrador desonesto e rico e Lázaro. Você vê tudo conectado, né? Então eu estou preparando material pegando essas parábolas que estão juntas e também estou pensando, orando e tentando descobrir se existe uma conexão de tudo, uma linha que conecta tudo. Eu acredito que existe, eu estou em busca de descobrir se isso existe ou não. Então é isso, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Manda isso para alguém que tem vivido só para si, compartilha, curte, comenta se você acha, se você não acha a mesma coisa que eu, se alguma coisa foi novidade para você ou eu tô achando que é uma coisa muito nova, mas já tá todo mundo sabendo e só eu que não tá. Manda isso aqui para alguém que precisa entender que a gente aqui precisa usar os tesouros do reino dos céus para levar perdão para as pessoas, para aliviar a dívida das pessoas e encontrar lugar no reino dos céus, não só para a gente, como para essas pessoas também, né? O reino dos céus, ele não é uma empreitada solitária, né? E é importante a gente caminhar com pessoas, né? Tanto que a oração do Pai Nosso, ela começa com Pai Nosso. Então a importância da paternidade e da gente entender esse pertencimento, porque a gente pertence a um corpo, a gente pertence a um reino, e a gente não faz nada sozinho, assim como Deus não faz nada sozinho. Ele sempre conta com a participação do homem para fazer aquilo que ele está fazendo. Então é isso, espero que isso tenha explodido a sua mente e te abençoado demais, e o entendimento um pouco mais profundo desse assunto possa te aproximar de Deus e te despertar para os assuntos que foram abordados por Jesus nessas duas parábolas aí, tanto a do filho pródigo, a sequência do filho pródigo, tanto quanto essa sequência aí. Então é isso, Deus te abençoe, um abraço e até o próximo vídeo. Jesus, esse negócio não tá desligando não. Ah, agora foi. Falou, galera!